as cefaleias, de uma maneira geral, é uma doença muito prevalente na população como um todo. Então, se você pegar os últimos 12 meses, são pesquisas da literatura que mostram isso pra gente. Então, nos últimos 12 meses, metade da população teve algum tipo de cefaleia, algum tipo de dor de cabeça. Se a gente pegar ao longo dos anos, 95% das pessoas, em algum momento da vida, já tiveram algum tipo de cefaleia. E as cefaleias, elas são divididas basicamente em cefaleias primárias e cefaleias secundárias. Qual assim a diferença principal entre cefaleias primárias e secundárias? Quando você tem alguma doença que é chamada primária, o que é uma doença primária? É a doença de base, é a doença principal. Então, o paciente tem uma cefaleia primária. A causa primária da dor do paciente é aquela, por exemplo, migrânia, ou é aquela cefaleia tipo tensional, que são alguns tipos de cefaleia primária. E quando você tem uma cefaleia secundária? Quando você tem alguma outra doença associada, por exemplo, um tumor, ou o paciente teve um AVC, ou o paciente tem algum tipo de dependência química, e o paciente tem uma cefaleia que é atribuída a esse transtorno, a essa doença. Então, por exemplo, o paciente tem um tumor intracraniano e ele tem uma cefaleia, ele tem uma dor de cabeça. Mas o que está causando a dor de cabeça é o tumor que ele tem. Ou o paciente teve um acidente, um trauma, e ele tem uma cefaleia. Então, o que está causando a cefaleia foi o trauma que antecedeu a todo esse problema. Então, a cefaleia, ela foi oriunda de algum problema. Então, isso a gente chama de cefaleia secundária. Por exemplo, trazendo para o nosso meio, para a DTM, para a disfunção temporomandibular. Um dos subtipos de DTM é a cefaleia atribuída a DTM. O que seria isso? O paciente tem o diagnóstico de DTM e tem uma dor de cabeça que advém, que é oriunda da DTM. Ou seja, ele tem uma cefaleia na região temporal que quando você faz toda a avaliação, com toda essa metodologia que a gente está implementando, e você consegue diagnosticar que o paciente tem a DTM, na verdade a cefaleia que ele tem, ela está atribuída a essa DTM. E qual é a importância, pessoal, da gente entender e saber um pouco das cefaleias? Ah, mas cefaleia é o neurologista que trata? Sim, é o neurologista. Então, por que a gente precisa entender as cefaleias primárias? A gente sabe que as cefaleias primárias, algumas delas, a sintomatologia se confunde com a sintomatologia da DTM. Então, às vezes, você acha que é uma DTM, na verdade o paciente tem algum outro tipo de cefaleia primária, como os tipos mais comuns de cefaleia primária. Nós temos a migrânia, que é a enxaqueca, a cefaleia do tipo tensional e as cefaleias trigêmino-autonômicas. Aí tem várias subdivisões, por exemplo, a migrânia, que é a enxaqueca, tem vários tipos de migrânia, tem com aura, tem sem aura, tem migrânia crônica, as cefaleias tipo tensional, tem várias também, tem frequente, infrequente, tem crônica e por aí vai. As cefaleias trigêmino-autonômicas, tem a Sunkt, tem a cefaleia em salvas, vários outros tipos de cefaleias primárias, essas são as mais comuns.